Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos iniciando mais uma aula e hoje é de português. Então, pegue aí o seu caderno, o lápis e também o seu livro de português, tá? Hoje nós vamos falar sobre o relato de experimento, que está lá na página 198 e 199 do seu livro de português, tá bom? Nossa aula vai ser da seguinte forma: nós vamos conversar aqui um pouco sobre esse assunto. Logo em seguida, eu vou fazer a leitura junto com vocês, tá? E no final, nós vamos concluir a aula explicando, mostrando a atividade e também falando algumas coisas sobre esse tipo de texto, tá? Para na próxima aula, continuar vendo as partes que compõem o relato de experimento, ok? Então, vamos começar falando que tipo de texto é esse. Então, o relato de experimento é um texto que mostra como foram realizados os experimentos para explicar um fenômeno ou um fato, ok? E as pessoas, elas buscam esse tipo de texto para adquirir conhecimento. Então, quando você procura um relato de experimento, você está procurando se informar sobre um determinado assunto, sobre um determinado fenômeno, fato, ok? E quando você está fazendo a leitura desse texto, você tem que observar a organização do texto para que sua compreensão ela seja satisfatória, tá? Então, neste momento agora, eu vou compartilhar com vocês um vídeo, tá? Onde eu estou fazendo a leitura do texto presente aí no seu livro, na página 198 e 199. Então, preste bastante atenção, tá? Vamos lá? Então, turma, vamos começar fazendo a leitura deste texto, que é um relato de experimento, tá? Ele tem por título: Plantas transpiram? É uma pergunta. Então, nós vamos agora fazer a leitura desse texto, e eu quero que você observe cada uma dessas partes aqui, ó, que estão em negritos, tá vendo? Essas são as partes que compõem esse tipo de texto, o relato de experimento. Então, eu vou fazer a leitura, acompanhe junto comigo. Observação: grande parte da água que os animais, incluindo os seres humanos, bebem diariamente é expelida em forma de urina, saliva, suor, etc. O objetivo desse experimento é descobrir como as plantas fazem para expelir água, ou seja, como as plantas fazem para colocar para fora a água. Hipótese: as plantas absorvem água do solo pela raiz. E eu já expliquei isso para vocês em uma aula de ciências, tá? Que ela vai absorver aí a água através da raiz. E a leva até as folhas através de um condutor bem absorvente chamado xilema. A água não volta para a raiz. Ela evapora pelas folhas. Uma corrente de água percorre a planta da raiz até as folhas. Quais são os materiais que vai ser utilizado para fazer este experimento? Vai ser um vaso com planta ou uma planta da escola, saco plástico transparente e barbante. E aqui tem a ilustração desse material: a planta, o saco plástico e o barbante, tá? Então, vamos para a parte da experiência, dos procedimentos. O que é que eu tenho que fazer para alcançar esse objetivo, né? Descobrir como as plantas fazem para expelir a água. E aqui temos o número 1. Regue a planta com bastante água. E aqui nós estamos visualizando a menina regando, né, a planta do experimento. O número 2. Envolva inteira ou só um ramo com um saco plástico. E aqui está a imagem representando. Amarre o saco plástico com barbante e coloque a planta sobre o sol. E aqui, mais uma vez, a imagem representando o passo 3. Resultado: passado alguns minutos, o plástico ficou molhado e é a água que evaporou pelas folhas. Então, aqui, ó, nós podemos perceber esse resultado, né? Está cheio de gotículas de água aqui dentro do saco. Conclusão: as plantas expelem água em forma de gás, vapor de água, por orifícios microscópicos que tem na parte de baixo das folhas. Os estômatos, lembra? Falei disso para vocês na aula de ciências. Em um dia de calor, uma árvore grande pode evaporar dezenas de litros de água.
Essa unidade explica por que no verão é mais agradável ficar à sombra de uma árvore do que à sombra de um edifício. Então, pessoal, nós acabamos de fazer a leitura, né, do texto, do relato de experimento aí do seu livro de português, né? E nós conseguimos descobrir com essa leitura como as plantas fazem para expeliar água, né, para transpirar, tá? E também vimos que esse texto, ele tem partes, não é isso? Temos aí a observação, o objetivo, a hipótese, os materiais usados, as experiências, quais foram os procedimentos que foi usado para descobrir, né, o nosso objetivo, que era descobrir como as plantas transpiram. Vimos o resultado e a conclusão, tá? Na próxima aula de português, nós vamos entender o que compõe cada uma dessas partes do relato de experimento. Agora eu vou compartilhar com vocês a atividade do dia, tá bom? Então, pessoal, agora vocês estão visualizando a atividade do dia, vai pausar o vídeo, copiar no caderno, tá bom? E aí, pessoal, gostaram da aula de hoje? Eu espero que sim, tá bom? Eu vou ficando por aqui e espero que você faça atividade, tire foto e mande para sua professora, tá? Tchau, até a próxima aula.